Muito bem, de volta com o programa 27 Segundos e ontem foi aberto o Festival de Areia. Quem esteve por lá pôde acompanhar um belíssimo show da cantora Zélia Duncan. Quem não pôde acompanhar, claro, vai conferir agora os melhores momentos, uma matéria especial do 27 Segundos sobre esse momento. Ricardo Coutinho chegou em Areia acompanhado da primeira-dama Pamela Bório, auxiliares de governo e políticos. O chefe do Executivo Estadual destacou a importância do Festival de Artes para a fomentação da cultura local. Nós reabilitamos esse festival, reativamos e hoje está aí um novo Festival Nacional de Artes que se propõe a ser, como está sendo, o grande polo, o grande foco cultural do Nordeste e nessa época do Brasil, porque nós somos, nesse momento, nessa semana, o único festival nacional de inverno existente no país. No palco, o governador fez a abertura oficial do evento. Com a praça cheia, a expectativa da noite era para a apresentação da cantora Zélia Duncan, que falou da alegria de participar pela primeira vez do evento. A alegria de estar aqui, honrada de estar no festival, uma banda maravilhosa e a gente está na estrada esse ano inteiro, então a gente está no meio da empolgação. Perdido na cidade, alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar ultimamente. Muito bem, bacana, né? E a gente volta a conversar aqui no estúdio da RCTV com o Atami Marcos, ele que é um dos representantes do movimento Passe Livre. Atami, durante o primeiro bloco do programa, nós destacamos mais as questões inerentes ao transporte público como um todo. Você citou aqui todas as manifestações que foram feitas pelo movimento, inclusive a principal delas, logo após as assembleias da categoria, digamos assim, do movimento, que é social, público, a questão da ocupação da Assembleia Legislativa da Paraíba e, mais especificamente, a questão que era do transporte coletivo urbano. Só que chegando na Assembleia, muitas outras coisas foram levantadas, suscitadas pelo movimento. Eu acompanhava faixas que eram alusivas, por exemplo, às investigações ao projeto Jampa Digital. Eu também via placas pedindo CPI para investigar o faturamento das empresas de transporte coletivo urbano aqui de João Pessoa. Queria que você comentasse um pouco conosco agora sobre esses dois assuntos, começando, se possível, pela questão da CPI que vocês pedem para apurar o faturamento das empresas de transporte público de João Pessoa. Quais são as informações, os dados que você tem, que vocês do movimento têm, que puderam passar para os deputados, que comprovam algum tipo de abuso no valor da passagem, valores que estão acima daquilo que deveria ser cobrado? Conta um pouco para a gente. Certo. Primeiro que existiu em determinado momento uma planilha, onde essa planilha ela coloca todos os gastos, né, com combustível, com pessoal, essa com planilha é a manutenção. planilha utilizada para que a CEMOB, a Prefeitura e também a ETCJP possam trabalhar sempre num reajuste ou numa redução no ano seguinte, não é isso? Isso. Tudo é colocado nessa planilha. Exatamente. Então, é uma planilha de custos que é apresentada pelas empresas, a Prefeitura e a CEMOB. E essa planilha, ela tem uma série de valores X e Y que a gente não conhece, que ela culmina no valor de tarifa atual que a gente tem. E a gente não sabe de onde vem esse fator X, o que é esse fator X, que valor é esse que faz a tarifa aumentar. Quer dizer, não é uma planilha pública, digamos assim. Não, exatamente. Não tem um mínimo de transparência essas planilhas, né? E, inclusive, o acesso a elas é até difícil, para a gente poder, inclusive, ter argumentos para poder apresentar. E um fato curioso dessas planilhas é que elas apresentam, basicamente, os custos, né? E não definem embaixo, por exemplo, o lucro, quanto é. É como se a tarifa, todo o custo da tarifa, ela fosse para manter os gastos. E né? que as empresas não tivessem lucro. Que as empresas lucro. não tivessem lucro nenhum. Então, isso é um fator que a gente precisa investigar, saber realmente o que é que está acontecendo. E é uma verdadeira interrogação, incógnita, o que vem acontecendo hoje dentro do município. E a gente clama muito pela transparência. Nós precisamos de uma audiência pública, uma CPI para investigar essas contas e que elas sejam apresentadas de forma transparente à população, já que é uma concessão pública de transporte. E como é que essa ideia foi recebida pelos deputados, já que a Assembleia é um órgão legislativo estadual e esse pleito de vocês se refere ao legislativo municipal, a uma questão que é apenas do município de João Pessoa?
Isso, entendendo também que o transporte coletivo ele não envolve somente o município de João Pessoa. Tem as cidades da região metropolitana, Bahia, Cabedelo e vocês Santa colocam Rita. todas as cidades Todas no as mesmo cidades. pacote, essa mesma planilha, não só de João Pessoa. Exato, é por isso que a gente acabou indo também para a Assembleia, porque envolve as cidades da região metropolitana, que é ainda mais escandaloso. A situação da qualidade dos ônibus e o preço da tarifa, que em Santa Rita chegou a R$ 2,80 nesse último reajuste, né, e que foi revogado pelo governo do estado nessa política aí da redução de impostos, mas que envolve também as outras cidades da região metropolitana, e é por isso que a gente foi à Assembleia. Tanto porque toca no governo do estado, e inclusive porque tem deputados dentro da Assembleia que são do mesmo partido do governo municipal, Sim. que a gente poderia fazer uma ponte direta e essa cobrança. E como é que essa cobrança foi recebida por esses deputados, principalmente pelos deputados que compõem a base do governo? Essa proposta ela foi recebida com tranquilidade, né, pelos deputados, principalmente da oposição, que hoje estão na mesa diretora, né, e que se colocaram para poder investigar e resolver esse problema. Né? Já o líder da Câmara, Evásio Bezerra, ficou bastante incomodado e alterado, né? Chegando inclusive em determinado momento perguntar o porquê que tinham crianças ocupando o plenário local que seria, vamos dizer assim, exclusivamente dos deputados, né? Tinham Solicitando crianças lá? que tinham crianças, porque inclusive também dentro do movimento que se incorporaram, tinha um pessoal do movimento de moradia, né? Que também vieram se somar a essa luta e dar o apoio. Né? Então, tinham lá crianças, mães, e ele chegou até a citar o que é que essas pessoas estão fazendo aqui. Mães com crianças no colo. Os plenários lá em cima estão desocupados, porque não vão para lá. Né? Isso gerou, de certa forma, um desconforto muito grande e uma revolta por parte daquelas pessoas que estavam presentes. Né? Então, ele estava aparentemente muito nervoso, estava extremamente incomodado com a situação, né, e não colocou claramente qual a posição do governo, inclusive, com relação ao passe livre. O que é que o governo do estado ele pensa sobre isso? Já tem um grupo de trabalho que foi iniciado ou não? Né? Ressaltando que teve, no início, né, do mês, uma audiência com o secretariado do governo. Né? Walter Aguiar, a Ana Paula, né, que era do Orçamento Democrático, Sim. Então recebeu a gente e estavam lá presentes. Né? Inclusive o Valdir Porfírio também estava presente, chefe de gabinete do governador, onde iniciou-se uma abertura de diálogo e de discussão, mas que na prática não teve outro momento como eles prometeram e a gente não encaminhou nada da pauta. Muito bem, depois dessas suas colocações, até fazer um apelo para que o deputado Evásio Bezerra, se quiser, o espaço aqui na RCTV, claro, está aberto ao deputado, para que ele possa trazer a sua versão com relação a isso que foi falado aqui pelo Atami. Atami, aí a gente está falando sempre, desde o início da nossa conversa, sobre passe livre ou questões inerentes a transporte coletivo, certo? Até agora a gente só falou sobre isso. Aí eu vou mudar totalmente o assunto. De onde é que partiu a ideia de vocês também requisitarem da Assembleia a abertura de uma CPI para apurar um suposto esquema de desvio de verbas do projeto Jampa Digital, que é um projeto que já existe aqui em João Pessoa, em várias praças, e também na Orla Marítima, num trecho que compreende 200 metros ali do Busto de Tamandaré, 100 metros para Cabo Branco, 100 metros para Tambaú, que ganhou mídia nacionalmente e que agora será investigado pelo Supremo Tribunal Federal. De onde parte a ideia do movimento sair um pouco de transporte coletivo para vir para uma esfera tão minuciosa, digamos assim, melindrosa, que é o projeto Jampa Digital? Isso. Primeiro porque o movimento Passe Livre, dentro desse seu contexto amplo, tem vários outros setores aglomerados, inclusive servidores públicos, né, que tiveram presente nas mobilizações do Passe Livre, todas elas sempre dando apoio, participando das mobilizações e que, logo após isso ter estourado na mídia nacional, né, que inclusive com o envio dessa investigação para o STF, está perto de acontecer isso para aprofundar o julgamento e a investigação, o Fórum de Servidores, que também está junto conosco do Movimento Passe Livre, né, pede também informações sobre isso, né, que seja instalada uma CPI, né, sobre essa questão do Jampa Digital, sobre os desvios de recursos e etc., inclusive sobre, na gestão do então governador, né, do então prefeito caso, hoje né? Governador, Ricardo Coutinho. Né, então acabou entrando na pauta do movimento, até porque é necessário, né, ter essa transparência e por ter dado essa
essa visibilidade tão grande na mídia, o movimento Passe Livre não ia fugir dessa discussão. Vocês acreditam que a Polícia Federal, a Justiça, até o Ministério Público, estando envolvido, apurando as supostas denúncias, né, que envolvem esse projeto, já não era o suficiente? Isso, a gente entende que, apesar de ter todos esses organismos, né, envolvidos, é necessário que haja um envolvimento maior no âmbito estadual. Apesar de ter vários órgãos em nível federal envolvidos e investigando, nós precisamos dar uma resposta para Paraíba. O povo paraibano precisa saber e estar envolvido nessa discussão. Aí a nossa ideia é de poder jogar essa discussão na Assembleia Legislativa, chamar o povo para ouvir, para escutar e não somente isso, poder participar e exigir que de fato isso seja esclarecido. Muito bem, Atami, você representa o movimento Passe Livre, mas durante essa nossa conversa, você citou outros movimentos, pessoas também que estão envolvidas em diversos movimentos sociais, que estavam junto com o movimento Passe Livre na ocupação da Assembleia e que parece que vocês têm um trabalho sempre em conjunto, quando existem pleitos de os outros acompanham, dando força, incentivo, enfim. Quais foram os outros movimentos, as outras classes, digamos assim, da sociedade que estão brigando pelos seus direitos, que estavam com vocês, imbuídos nesses projetos que nós citamos aqui durante essa nossa conversa? Certo, além de, é claro, ter uma presença muito forte da juventude, né, dos estudantes secundaristas, que são do ensino médio, fundamental, e também os estudantes do ensino superior e técnico, vários outros setores se aglomeraram, né, como, por exemplo, muitos trabalhadores, né, professores também participaram muito bem das mobilizações, os servidores estaduais, né, participaram, que são envolvidos inclusive também com a saúde, os setores da saúde, serviço social, participaram muito bem. E o setor de moradia, né, veio participar também um pessoal do movimento Terra Livre, né, que está ocupado ali no antigo Hotel Tropicana, né, ali perto da Câmara Municipal, o pessoal veio participando, né, inclusive dando apoio e compreendendo essa pauta, né, não só do transporte público, mas também em determinado momento colocar sua pauta da moradia, que é muito válida. E o movimento está aberto para vários setores estarem se organizando. Já existem outras manifestações agendadas? Hoje o movimento Passe Livre está num momento de se reorganizar e reestruturar-se. Nós estamos hoje com uma tática de cair em campo, né, nas nossas bases para poder se reorganizar. Depois de várias mobilizações, a gente precisa dar uma acalmada para poder recompor as forças, né? Foram sucessivas mobilizações exaustivas que a gente, de certa forma, não consegue também tá com tanta energia, mas que a gente está voltando para reavaliar a nossa tática, a nossa estratégia e inclusive as novas pautas que vão aparecer. Mas que o movimento Passe Livre está nesse momento de se reorganizar, cair em campo nas suas bases para poder futuramente organizar uma mobilização. Atami Marcos, obrigado pela presença aqui no 27 Segundos. Espero de coração que muitos desses pleitos possam ser atendidos e que o movimento continue fazendo jus ao nome, fazendo jus às manifestações e que essas manifestações continuem sendo sempre pacíficas, não atrapalhadas por meia dúzia de pessoas que se infiltram, a gente sabe, em qualquer movimento e trazem notícias ruins com relação à baderna, enfim, coisa que não aconteceu, por exemplo, na ocupação da Assembleia, que as demais manifestações continuem sendo sempre pacíficas. Um grande abraço e, mais uma vez, obrigado pela presença. Exato. Obrigado, a gente agradece aqui o espaço que foi colocado e sempre que necessário nós vamos estar à disposição da população aqui do RCTV para a gente poder esclarecer e inclusive deixar claro para a população quais são os pleitos que é o mesmo da população. Muito bem, mas o programa não acabou ainda. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais 27 segundos para você aqui na tela da RCTV, claro, do seu jeito para você.